Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura do texto bíblico lá em Tiago, no capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 8 até o versículo 10. Esses versículos nos dizem assim: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, na última meditação nós falamos sobre a necessidade de corrigirmos a nossa atitude e assim a nos submetermos a Deus e aprendermos a resistir o diabo. Nessa continuação da meditação de hoje, na continuação desses versículos, veremos que Tiago vai mostrar o como nós devemos nos aproximar de Deus em submissão. É importante nós observarmos aqui, nesses 3 versículos, que Tiago se utiliza de 6 verbos no imperativo para nos ensinar ou ensinar os crentes a forma com que nós devemos nos aproximar de Deus. Veja que a principal noção que nós devemos ter aqui para compreendermos o que Tiago está falando a respeito da nossa, muitas vezes, incoerência na nossa vida cristã. Como nós falamos nas meditações anteriores, nós que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus, que fomos convertidos ao Senhor, temos um novo coração e devemos andar em santidade. Por outro lado, muitas vezes nós não sabemos controlar a nossa língua, não sabemos conviver com os relacionamentos de forma santa, temos o problema da inclinação do nosso coração ao pecado e aí tudo isso nos leva a uma vida imperfeita diante da vontade de Deus, pois o seu desejo é a santificação e nós não conseguimos viver de forma perfeita como Ele nos ordena. Infelizmente, o que domina o nosso coração muitas vezes, como diz nos versículos anteriores aqui do nosso texto, é o amor ao mundo. Portanto, a pergunta é: o que fazer? Como que nós podemos receber mais da graça de Deus que Tiago nos fala a respeito disso lá no versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Como receber mais dessa graça? Como ter as nossas orações respondidas positivamente, como ele falou lá no versículo 3, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal apenas para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Então vejam, irmãos, que o primeiro imperativo é uma ordem de aproximação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Você deseja ser ouvido por Deus? Então se aproxime dEle, o busque. Veja que a Jeremias, Deus, ele ensinou isso lá no capítulo 29, versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. É uma promessa de Deus de quando o buscamos, Ele se achega a nós. Quando buscamos, nós o encontramos. Jesus também enfatizou isso no seu ensino em Mateus capítulo 7, no versículo 7 e 8, dizendo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se abre. Isso, irmãos, porque há pessoas que desejam mais de Deus, mas não fazem um esforço de aproximação. Esse desejo de Deus em muitas pessoas fica apenas nos lábios, mas não na atitude, não na ação. Então percebam que os próximos 5 imperativos nos dão a mesma ideia nos 5 imperativos, a ideia de arrependimento. Ele fala: purificai as mãos. Versículo 9 ele fala: afligi, lamentai, chorai. E no versículo 10, humilhai-vos. Ou seja, aqueles que se achegam a Deus, que então reconheçam que têm andado em pecado de forma indigna, reconheçam que têm falhado no caminho da santidade. Lembremos aqui que Tiago está falando para crentes e não para pessoas que não conhecem a Deus.
Está falando para o povo de Deus, que deviam já viver essa atitude e não estão vivendo. E aí nós podemos ter o exemplo de Isaías, quando ele viu o Senhor no seu trono, lá no capítulo 6 do seu livro, dizendo, quando Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, o que ele apenas pôde dizer foi: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, irmãos, vejam que chegar-se a Deus nos dá a visão de quem Ele é e a visão de quem e como nós estamos, de quem nós somos e de como nós estamos. Tudo aquilo, irmãos, que o mundo nos faz rir, as coisas imorais, as coisas sujas, as coisas pecaminosas, na verdade deviam nos fazer chorar de vergonha. Por isso que no versículo 9 ele fala: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tudo aquilo que o nosso comportamento dúbio, como ele fala no versículo 8, purificai a mão, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, ou seja, tudo isso que mostra essa duplicidade do nosso comportamento deveria nos fazer constranger diante de Deus. Portanto, o chamado é um chamado de aproximação, é um chamado de arrependimento, um chamado de coloque-se diante de Deus, busque a Deus e chore diante de Deus pelos seus pecados. Porque fazendo assim, nos aproximando em humildade, Ele então nos exaltará, como diz o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como diz aí a promessa também que nós vimos no versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais nos humilhamos diante de Deus, mais graça recebemos das suas boas mãos. O caminho para a exaltação é primeiramente passado pelo vale da humilhação diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Adoramos o Teu nome, Senhor, porque, embora sejamos indignos e pecadores, Senhor, Tu és santo, santo, santo e eternamente santo. E pedimos ao Senhor que nos ajude a viver em santidade, a controlar o nosso coração, a fim de que o nosso coração se submeta a Ti, seja transformado por Ti, seja santificado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, desejamos mais de Ti, mais da Tua presença. Desejamos, Senhor, receber mais da Tua glória em nossa vida. Então, ó Pai, nós reconhecemos nossos pecados e pelos nossos pecados nós pedimos perdão. O Teu Filho morreu ali na cruz, Senhor, pagando por todos os nossos erros, mas nós ainda continuamos a cometê-los. Então, Senhor, pedimos, ajuda-nos a viver o processo da santificação, pois o Teu poder age em nós. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.